Vamos lá. Entramos novamente, vamos ver se agora conseguimos ver a nossa convidada. Agradecendo ao pessoal que vai entrando. Érica, bem-vinda. Vamos ver. Sim, sim. Eu já mandei o aceite 3 vezes, para você ter uma ideia. Você não recebeu aí. Vamos ver. Olha só. Aceitei de novo. Incrível. Interferência. Você já entrou aí? Agora melhorou esse barulho? Se melhorou, por favor. Eu acho que era do fone. Acho que o fone está com mau contato. Agora parou. Agora parou, eu tirei o fone. E eu continuo não te vendo, mas tudo bem, vamos seguir dessa maneira. Barulho horrível. Nossa, um barulho horroroso. Eu acho que o microfone já está com mau contato, então provavelmente esse já era. Mas que alegria, que alegria. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Valeu. Foi uma alegria quando você aceitou. Eu vi a sua entrevista no Papagaio Falante, né, do Sérgio Malandro. Sim. E muitas coisas me tocaram, principalmente daquilo que a gente trabalha dentro da terapia, dentro da psicanálise. E eu achei muito interessante muitas coisas das coisas que você falou, primeiro falando da sua carreira, né? Deixa eu ver aqui se bate a pesquisa que a gente fez. Uhum. Ficou conhecida ainda criança por seu papel na novela Fogo sobre Terra, é isso mesmo? Não, isso aí você pegou o quê? Na inteligência artificial? Com certeza. Fogo sobre Terra, existiu isso aí? Claro, essa novela é muito antiga. Em Nossa. 1974. Né? Nossa. Eu já tinha até começado a minha carreira, em 71. Mas E não essa olha, novela. eu nem vou ler o resto, porque depois falou que você fez o papel de Elisa na novela Malu Mulher, em 79, e você era filha da Heloísa Mafalda. Então, daí para diante, eu achei melhor deixar para lá. Tá boa, né? Nossa Senhora. Eu já perguntei para ela sobre mim, ela me respondeu tanta bobagem. Eu falei, meu pai, deixa para lá. De inteligência artificial não tem nada, né? Eu falei, deixa quieto, Né? e a gente vai falando sobre você no meio do caminho. Heloísa Mafalda, que é incrível, né? Exato, Heloísa Mafalda. Malu Mulher, eu me lembro. A Elisa tá certo, a data tá certa, tá tudo certo, mas, né? Heloísa Mafalda. Né, Heloísa Mafalda e confundiram com a Regina Duarte, né? Aliás, elas são iguaizinhas, inclusive. Né? Muito. Muito. Até de idade. Inclusive de idade.
dificuldade. E como eu era pequeno, alguma coisa de Malu Mulher eu vi, né? A Ah, gente tem uma diferença pouca de idade, pelo que eu vi, você... Eu não vou falar de sua idade, é não, não tem indelicado. problema. Eu sou de 66, estou com 58 anos. É, eu sou Eu de tinha 69. 12. Ah, então. É, a Então gente, você tinha 3 anos a menos que eu. isso. Então, alguma coisa eu acompanhava, eu sempre fui noveleiro, né? E você começou a carreira muito jovem, você era menina, né? E crescer diante das câmeras, como foi para você? Não era, claro, uma vida normal de criança, principalmente com as crianças que você se relacionava, né? Sim, isso foi um problema para mim, porque eu, eu gostava do que eu fazia, eu queria estar lá, mas eu não gostava dessa parte. Sei. Essa parte para mim eu não entendia. Então, teve uma vez que eu estava brincando num restaurante, que meus pais costumavam ir em restaurantes, que tivesse playground, essas coisas para eu brincar. E eu Sim. adorava churrascaria em São Paulo, né? E a gente ia e eu brincava dar volta naqueles carrinhos que eu amava. Eu brincava com as crianças de pega-pega, porque como eu sou filha única, né? Sim. Então, eu tinha pouco contato com criança, então eu gostava. Só que assim, a mamãe sempre falava que eu mandava nas crianças todas, né? Sim. Eu aqui era líder ali. Mas eu não entendia quando elas me reconheciam, para mim aquilo, tá bom, tá, vamos brincar. Eu não entendi aquilo, para mim era. E aí, uma vez, a minha mãe me contou que eu cheguei para ela e falei assim: eu tô cansada de fazer assim. Aí a Entendo. mamãe, aí a mamãe falou assim: mas você gosta de ser atriz, não gosta? Eu gosto. Assim, então, isso vem junto. Aí eu, tá. Então, eu falei: bom, se é isso, então paciência. Já que eu gosto disso, isso vem junto, então tá bom. Aí eu O comecei a ônus, entender. o ônus e o bônus, né? Exatamente, mas eu não curtia muito, não. Eu meio que ignorava um pouco. E assim, eu fui muito criança, graças a Deus. A minha mãe é do interior de São Paulo e a gente ia muito para a cidadezinha da minha mãe. Alô, alô, Porangaba, beijo para todo mundo aí. Olha, E eu tocava o terror lá, tocava o terror. Eu saía de manhã, só voltava de noite. Pé no chão, descalça, criada em apartamento, imagina, a cidadezinha pequenininha. Então, para mim era o divertimento. Subia em árvore, saía correndo, ralava o joelho, levava a bicicleta, descia a ladeira do cemitério a toda velocidade, a parar na porta do cemitério, enfim. Era essa coisa de tocar, batia na porta das pessoas, saía correndo, tocar sim, campainha. Nossa, isso aí. Então, eu fui sim. criança. Eu fui criança. Eu tive a oportunidade de ser criança. É, Isso, então, isso era legal. Minha mãe se preocupava muito com isso. Meu sim, pai, na época, também, enfim. Então, eu era muito criança. Eu brincava de boneca, eu não deixei de ser criança. Aquilo, para mim, era uma outra parte do que eu gostava de fazer. Então, isso para mim foi muito bom. Apesar de eu ter entrado na escola muito cedo, porque, como eu sou filha única, né, e muito convivendo com adultos, a minha mãe conversou com meu padrinho, que ele era pediatra, e aí meu padrinho falou assim: olha, é bom você botar ela numa escola, porque ela convive muito com adulto, então, né, ela pode ficar muito adultizada e tal, ela precisa conviver com outras crianças. sim, E aí minha mãe colocou aos 4 anos numa escola do método Montessori, sim, onde eu fui, né, onde eu fui muito exigida, eu fui muito sugada, foi muito bom, porque é o que a minha mãe falava, eles puxavam muito pela inteligência da criança. sim, Então, lá foi muito bacana para mim, tanto que assim, com 5 anos eu já sabia ler. sim, E aí, então eu me desenvolvi rápido. Eu me desenvolvi muito rápido. E isso, claro, para não, né, para não ficar aquela criança adulta e tal. E não, isso não me prejudicou em nada. Ou seja, eu não fiquei adulta antes do tempo. Graças a Deus, isso aí eu acho que eu aproveitei bastante. Como eu disse, né? Eu corri muito, eu andei de bicicleta, eu aproveitei, assim, aproveitei a minha criancice mesmo, né? Eu tenho uma prima que regula de idade comigo, 2 anos abaixo, então quando eu ia para casa dela, ali em São Paulo mesmo, nossa, a sim. gente ia na rua também o dia inteiro, tocando a campainha dos outros, saindo correndo, aprontando muito, sendo moleca e criança.
Que bons tempos, né? Que se podia brincar na rua em São Paulo, né? Nossa Senhora, muito. Brinquei muito. Londrina também, eu fui muito para Londrina. Alô, Londrina, saudade de vocês. Da casa dos meus avós Sim, também. sim, Brincar ali na terra. Enfim, dar uma volta no quarteirão, que não tinha problema, né? Então, isso também foi muito bacana, foi muito gostoso. sim, sim. Uma das coisas que muito me chamou a atenção naquele podcast que eu estava assistindo foi a forma como você falou da sua mãe Sim, em todos os momentos da sua vida, né? sim, Como ela teve um papel importante muito. na tua vida. Muito. Na psicanálise, principalmente a freudiana, né? Existe um psicanalista que é o método que eu sigo, que é o Winnicott, e ele fala muito dessa relação maternal entre Olha, mãe e filho, aquele primeiro toque, é onde nós realmente vamos tomar consciência de nós mesmos e de outro ser humano, que existem outros iguais a nós, né? Para começarmos os nossos relacionamentos. E você falando da sua mãe, ela foi bem isso para você, né? Ela foi bem amparo, né? foi. A mamãe, ela me contava assim que ela, ela ela dizia que ela nunca teve essa coisa de querer ser mãe, nem nada disso, nunca teve, casar, ter filho. Parece que isso não fazia muito parte dos planos dela, não. E Sim, ela não era muito maternal nesse sentido, como a maioria eu também não sou, mas enfim, sim, é, digamos, como a maioria das mulheres que foram criadas para casar, ter filhos e procriar e o caramba quatro. Bom, sim, a mamãe não, parece que ela também não era muito chegada em criança, minha mãe não gostava muito de criança. E, sim, e aí quando ela conheceu meu pai, eles se casaram e ela teve uma gravidez muito complicada, infelizmente. Ela disse que logo ela engravidou e aí ela descobriu os problemas de saúde que ela tinha, que até então ela não tinha, que sim, foi a pressão alta, né? Então ela sim, teve um menino, nasceu morto, um natimorto, sim, e ela conseguiu levar a gravidez até o 8º mês, mas no 5º ela teve uma pré-eclâmpsia. E as sim, coisas complicaram muito. E aí ela ficou com essa pressão alta e tal, quase morreu. E os médicos falaram para ela que era melhor ela não arriscar outra criança. Sem aquelas coisas, o tempo foi passando, mas é o que eu te disse, ela não era uma coisa dela de querer ser mãe, nunca foi. O meu pai, mamãe falava que papai era assim mesmo, mas que ele era muito paternal, que ele era muito, aliás, na família todo mundo é o tio preferido, sempre foi o tio preferido. Papai era muito, muito brincalhão, muito carinhoso, ele era muito crianção. sim, Então, ele tinha um trato muito bom com as crianças. Então, talvez ela vendo isso dele, ela tenha ficado assim, meu Deus, eu não vou dar um filho para ele. Mas ela disse que meu pai nunca falou nada. E quando meu pai recebeu uma proposta de Londrina para São Paulo, ela fez essa coisa, se der tudo certo, eu arrumo um filho. sim, Aí veio, enfim, ela quase morreu. E ela dizia que para me educar, ela leu muitos livros de psicologia, olha isso. uhum, Eu nasci meia, não sei aonde ela comprou esses livros, não sei. Ela disse que ela leu muito. Na época a gente tinha muito doutor Hélio Delamares, sim, né? Tinha o livro do bebê, sim, eu não sei sim, se sim, ela leu, mas ela sempre me fala que ela leu muita coisa de psicologia para poder educar direito uma criança, já que ela não era muito fã de criança. Então vamos educar uma criança como se tem que... ela não pegou a educação dela. Embora ela tenha sido bem rígida, sim, mas a sim, mãe dela era uma outra, né? A minha mãe já né, mais civilizada, minha avó mais de rural, então minha mãe sim, não comprou, minha mãe foi muito mais além do tempo. E assim, eu acho que por ela ser semi-analfabeta, que ela só tinha 4º ano primário, ela se interessar por isso é de grande louvor, né? Você ler para como eu posso educar bem o meu filho. Só isso já, acho que ela tiraria um prêmio de mãe nota 10, né? sim, sim, Então, ela começou a botar limites para mim, desde cedo. Eu tinha hora para dormir. Isso ela sempre falava. Ai, você tinha hora para dormir, você tinha hora para comer, você tinha hora para acordar, porque também ela cuidava de mim sozinha, não tinha ninguém para cuidar, não tinha babá, não tinha ninguém, não tinha mãe. A minha avó veio ficar com ela um pouco e depois foi embora. Minha avó pro lado do pai, porque pro lado da mãe já não tinha mais. sim,
E era do tempo de ferver fraldas, né, gente? Então, assim, ela cuidava do apartamento onde a gente morava, cuidava de uma criança e esperava o maridão voltar de casa, né? E tinha que ser a mãe, a esposa, a amante, tudo junto, ao mesmo tempo. Sim. Então, ela tinha esses horários. Então, como é importante você fazer com que a criança também tenha horários para que você possa ter horários, né? Então, enquanto eu estava dormindo, ela estava lavando roupa, ela estava fazendo uma comida, pensando no que ela ia fazer para o marido, pensando no que ela ia fazer para mim também, quando já estava maiorzinha, que ela, né, comia papinha, essas coisas. Então, olha isso, né? Uma mulher trabalha muito. Então, ela tinha essa regra. Tanto que, assim, eu sou muito grata a ela hoje, que eu vejo ao longo do tempo, do que ela louca. Essa mãe era louca. Eu fico assim, muito completamente desmiolada. Porque, assim, como é que uma criança de 2 anos de idade chega e fala assim, você me leva lá? Isso porque eu tinha horário para ver. Então, as coisas que eu via não são as coisas que tem hoje. Sim. Era tudo, né? Nós estávamos na ditadura, tá, gente? 1960, aí já era 70, com 2 anos eu estava em 1969, Sim. por aí, né? Sim. Eu sou de 66, tá? 68. 68 eu tinha 2 anos. Então, gente, 68, eu sou do final do ano. Então, vamos dizer, começo de 69, eu estava com 2 aninhos e pouco, tinha coisas na TV que passavam. E a minha mãe dizia, você me leva lá? Uma criança de 2 anos falar isso é meio punk. E a minha mãe disse assim, tá bom, te levo. Ela conversava muito comigo. Se ela dizia que ela me dava muito papo, ela conversava, ela gostava. Ela disse que eu trocava muito o F pelo T. Eu falava tugão e tumiga. E eu corria de... Então, ela aprendeu a não me corrigir. Sim. Né? Ela dizia, não é formiga. Ela dizia, a formiga, é. Aí o tugão, ela é o fogão. Sim. O fogão. Isso ela aprendeu lendo. Sim. Né? Então, ela foi convivendo com uma criança com uma inteligência, não sei se eu tinha o QI acima do normal, não sei, mas eu dizia que eu queria ser cantora. Perguntavam para mim, que menininha linda, como é seu nome? Ela dizia que eu não sabia, ela disse que eu falava muito, mas eu não sabia ainda balbuciar, falar as palavras, eu dizia iaiá. Eu escutava, Najara, iaiá. Iaiá. Todo mundo perguntava se eu era falante, toda bonitinha, porque ela me arrumava feito uma bonequinha. Nós não éramos ricos, mas ela, nossa, sempre com uns vestidinhos lindos, sapatinhos. Ela me enfeitava muito quando saía, eu tenho umas fotos, coisinha mais linda. E aí eu dizia que meu nome era Yaya. E o que você quer ser quando eu crescer? Cantola. Porque eu gostava. Meus pais eram muito musicais, muito musicais. Eu cresci. Então, na minha casa tinha uma vitrola maravilhosa. Então, assim, eu acredito, eu não me lembro, eu dormia e eles ficavam namorando na sala, embora tinha uma distância grande da sala até, mas provavelmente eu cresci ouvindo, né? Era Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Angela Maria, Maísa, Agostinho dos Santos. Era esse tipo de música que tocava na minha casa. Sim. Então, tocava Roberto Carlos, era apaixonada pelo Roberto Carlos, e meu pai não gostava do Roberto. Porque meu pai, quando surgiu a Jovem Guarda, minha mãe disse assim, seu pai não gostava dele, não. Eu falei, é mesmo? Ela achava aquele pessoal da Jovem Guarda muito, muito malucão. Falei, nossa, é mesmo, que coisa. Ela achava eles muito, quase que uns retardados, né, na coisa da época, né, uns tontos, né, porque, enfim... Meu pai gostava de coisa mais inteligente, enfim. E eles acompanharam, ela falava que eles acompanharam o nascimento, vamos dizer assim, da Elis Regina, que eles ouviam muito rádio também, e depois com a Record, que começou com os festivais e tudo. Então eles acompanharam, eles gostavam. Então, por eu ser muito musical, eu dizia que eu queria ser cantora, mas na realidade eu queria ser artista, mas não sabia o quê. E ela contava para mim que a coisa piorou num Dia das Mães, que eles resolveram ir num restaurante muito bacana naquela época, que se chamava Abril em Portugal, em São Paulo, e que tinha um palco onde estava se apresentando uma fadista maravilhosa lá de Portugal, chamada Maria José Vilar. E ela estava se apresentando e eles foram nesse restaurante chique e tal. A minha mãe disse que quando eu vi o palco, já deu problema. Que ela já não comia muito e ela disse que eu ficava o tempo inteiro olhando para o palco e minha mãe come, e eu assim...
E aí, nossa, um terror. Aí diz que quando a mulher começou a cantar, ela disse que eu saí e fui pra frente, fiquei com vamos dizer assim, você ficou com as mãozinhas para trás, olhando para a mulher cantando, a mulher ficou encantada com você. A Maria José Vilar ficou encantada comigo, aquela aceitou que. Porque assim, né? Não era uma churrascaria, era um restaurante de nível bacana, mas mesmo assim era um restaurante onde tinha uma cantora e as pessoas estavam comendo. Sim. Né? Então, aquela coisa, aquele barulho, aquela, né? Enfim. Sim. E aí minha mãe conta que eu fiquei apaixonada por ela. E aí a mulher veio, me abraçou, disse que sentou comigo no colo, ficou papeando comigo, e eu lá, dando papo, e disse assim. E a minha mãe para o meu pai, benzão, olha onde é que ela tá. E eu lá sentada no colo da fadista. A fadista me deu, eu tenho um disquinho até hoje. A fadista me deu um disco, me autografou e tal. Foi até a mesa, perguntou de mim, perguntou. Minha mãe falou. Daqui a pouco eu viro para minha mãe e disse assim: eu quero cantar. Aí a minha mãe falou assim: ah, tá, vai lá pedir pro homem. Eu levantei e fui. Daqui a pouco eu fui, veio eu com o cara pela mão, a minha mãe falou assim: ah lá, ela vem. Aí ele disse assim: eu quero cantar. Aí ele é sua filha, minha mãe falou assim: é. Aí tá, você vai cantar, mas eu quero o violão. Quero o violão, eu quero o violão. Aí minha mãe, tá, você vai ter o violão. Aí disse que eu cantei. Eu falei: o que eu cantei? Minha mãe falou assim: eu não lembro. Provavelmente o Roberto Carlos da vida, com certeza. Deve ter sido Como Foi Você, que era a música que eu mais gostava. Sim. E aí eu cantei e disse que, nossa, todo mundo, né? E eu, pronto, eu queria ser. Então eu achava, que a partir daquele dia eu queria ser cantora. Era isso que eu queria fazer, porque eu estava bem ali. E não era estar no palco, né? Então, mais tarde, um pouquinho mais tarde, quando eu entrei nesse colégio, eu fui oradora da turma e tal. Então, aí acho que eu já fui vendo uma coisa, peraí, mas eu posso ser outra coisa além de ser cantora. Porque eu realmente não era muito afinada. Sim. Então, eu acho assim, a minha mãe foi muito louca de ter embarcado. Ela perguntou se eu queria fazer fotos. E as pessoas na rua falavam para minha mãe: ah, sua filhinha é muito bonita, por que a senhora não leva ela para fazer comercial? Aí um dia ela perguntou para mim: você quer fazer foto? Aí ela me levou para fazer foto. Eu tenho as fotinhas mais lindas, uma criança de 2 anos e pouco posando, fazendo pose e se achando. E aí ela distribuiu as minhas fotos numa agência. Então, aí é que eu digo que minha mãe é louca, porque foi muito bacana da parte dela. Disse assim: como se ela não tivesse outra coisa para fazer na vida. E aí ela foi, deixou. E aí, com 3 anos, olha só, pouco tempo depois que ela deixou, eles me chamaram para fazer um comercial, que foi o Lanches Mirabel. Sim. A partir dali, deu ruim. A partir dali, deu ruim. Porque começou tudo né, a conjuminar ali, como assim, quando você quer muito uma coisa, o universo conspira para que aquilo se torne realidade. É isso. Sim. E assim foi. Então, você vê, eu vejo a minha mãe, digamos assim, eles não viam em mim um ganho, porque meu pai era dentista, então eu não era um arrimo de família. Eu fiquei depois. Sim. Mas em nenhum momento eu seria o sustento deles. Meu pai tinha formação, meu pai era dentista. Então, naquela época não tinha muito isso, né? Os pais não viam na criança uma promessa de futuro, principalmente na parte artística. Exatamente, né? A não ser jogador de futebol, que sempre, jogador de futebol como Pelé, por exemplo, Pelé estreou muito cedo, com 17 anos e tal, então, digamos, né? O jogador de futebol era a única, entre aspas, oportunidade de repente, uma criança pobre poder melhorar a vida dos seus pais. Então, meus pais não me viam como um ganho, né? Não investiram em mim, assim, a gente vai ganhar as custas dela. Não, de jeito nenhum. Foi uma coisa... Tanto que tem um caso que eu conto no meu livro, que a minha mãe recusou um contrato, né? Com 4 anos e meio, eu fiz um teste para uma novela na Record, era o grande sonho da minha vida. Eu decorei esse texto, eu não sabia ler, a minha mãe me ajudou, eu decorava o meu, decorava o do outro, e falava do meu jeito, a minha mãe decorava, me dava branco. E eu não fui aprovada nesse teste, e eu saí de lá chorando, que minha mãe disse assim, o diretor falou assim, a senhora assina? A minha mãe falou assim, não. Ele, por quê? Ele falou assim, porque não sou eu que quero, é ela que quer. Sim. Então, a partir do momento que de repente ela disser não,
E eu vou ter que obrigar ela, porque eu assinei um contrato, então eu não vou obrigar minha filha a fazer o que ela não quer. Fantástico. Eu fiquei com o mortal da minha mãe. Eu saí, se eu pudesse xingar ela, que eu não podia, porque ela era muito brava. E ela era brava pra caralho. Eu saí chorando e ela, assim, engole o choro. Sim. Mas a minha revolta era tão grande com aquela mulher e que foi a sorte, porque eu fui engolindo o choro, porque eu sabia que ela me dava uns beliscos. Ela não era fácil, não. Ela batia mesmo, não odiava. Só que das escadas da Record, eu chorando, um diretor me viu chorando e falou, por que essa menina bonita tá chorando? Aí minha mãe, que isso deu antes de um cala-boca, né? Aí ela, não, porque ela fez um teste na Record, não foi aprovada. Ah, não chora não, titio vai fazer um programa, titio te chama, vem cá. Então foi assim. Então, eu considero a minha mãe, eu não sei se eu faria, eu não sei se eu teria ido, né? Só que eu acho que o que ela, sentando, quando eu fui escrever o livro e vendo isso que ela fez, eu falei, caramba, que mulher inteligente. Porque se realmente não, né, assina um contrato, não era ela que queria. Ela dizia muito pra mim assim, se depender de mim pra ficar na porta de televisão, pra você ser alguma coisa, você nunca vai ser nada na vida. Eu lembro de você contar isso lá no podcast. Eu me lembro. Falava isso, mas ao mesmo tempo, o que era legal da parte dela, ela dizia assim, o que tiver ao meu alcance, eu faço. Mais do que isso, eu sinto muito. Sim. Então, talvez, assim, ela escutou uma frase que ela sempre me contava, claro, lógico que essas histórias todas, tem coisa que eu me lembro, não vou dizer para você que eu não me lembro porque eu lembro, Sim. e coisa que a gente foi conversando ao longo da nossa vida, que foi muito bacana, que ela sempre me contava essas histórias, e eu perguntava, mas como é que foi isso? Mas como é que foi aquilo? E isso, claro, ficou gravado na minha mente, porque era a minha história, eu tinha que me interessar. Sim. E ela me contava que num teste que eu fui fazer para Tupi, ela escutou a mãe de uma menina e falou assim, minha filha é muito nova para essas coisas, mas se precisar, eu vou com o diretor. Sim. Então, talvez por isso mesmo, ela falou, se depender de mim para ficar em porta de televisão, se ser alguma coisa, você nunca vai ser nada. Uhum. Porque já se sujeita a uma coisa de, né? Sim. De favores, de alguma coisa, ou seja, não conta comigo, porque eu não vou ficar implorando na porta, perguntando quem é um e quem é outro. Sim. Isso foi bacana da parte dela e não precisou. Então, o que ela pôde, ela fez, estava ao alcance dela, ela fez. E aí sim, aí eu acho que a gente pode falar aqui, né, que o universo realmente conspira quando você. Porque aí as coisas todas vão acontecendo e vão se juntando e tudo dá certo. Olha que bacana. Então, o desejo da gente, ele realmente se concretiza. Sim. É engraçado você contando isso, a gente estava falando disso desses dias, como o universo é um rebote nosso, né? Porque o universo, na verdade, ele não age, ele reage, né? Ele reage ao que nós queremos, ao que nós jogamos para ele. Exatamente. E ele devolve para nós, Exato. né? Exatamente. Então, eu estava falando isso numa dessas postagens nesses dias, e você trouxe exatamente esse exemplo, né? Como o universo conspirou e como a tua mãe foi uma grande influência para que você também fosse em busca. Você nunca ficou esperando ela fazer, né? Não, bacana isso, assim. Então, o que estava ao alcance dela, ela fez. Ela não, tá bom, o que tiver no meu alcance também. A partir daqui, problema seu. Sim. Então, é bacana isso. Ao contrário, né, eu vejo muitas pessoas, eu queria ser artista, mas meu pai e minha mãe não queria. Sim. Meu pai e minha mãe, né, queria que eu estudasse. Eu nunca perguntei para meus pais, quer dizer, papai não tive muito tempo. Sim. Vou perguntar para minha mãe, acho que eu perguntei se ela tinha sonhado alguma coisa para mim. Ela falou assim, não deu tempo. Então, assim, ela não sonhou nada para mim. Ela, sei lá, eu não sei, ela fez. Eu agradeço muito, eu sempre brincava com ela que eu queria ter nascido em outro lugar. Eu queria ter nascido em Londres. Não me julguem, tá? Não me julguem. É muito frio lá, é muito frio. Não sei, eu tenho uma paixão, eu queria ter nascido falando inglês, babaquice de, né? Enfim, mas amo o Brasil que eu tô, mas eu dizia assim, se eu pudesse escolher, eu queria, se Deus falasse assim, Najara, você pode escolher onde você quer nascer. Então eu quero nascer em Londres, mas com o mesmo pai e com a mesma mãe. Então, assim, não tinha problema de ser o papai e a mamãe. Sim. E eu gostava deles, assim, de estar com eles. Então, é interessante, né, porque a educação que eles me deram
foi muito importante para mim formar como pessoa. E hoje eu vejo, né, essa coisa de como é importante mesmo. Não é qualquer um que está preparado realmente para ser pai e mãe, viu? É Não é verdade, mesmo. é verdade. Você que é psicólogo sabe disso melhor do que eu, né? Sim, Seu sim, consultório tá cheio disso. sim, sim. Pessoas que não são preparadas para ser pai e mãe, né? Que não se preparam. Você vê, a sua mãe, por exemplo, não era o grande sonho da vida dela, mas Não, ela foi buscar conhecimento foi, para saber o que fazer, como fazer, fora o foi. amor, né? Porque Exato. o amor vem naturalmente, Sim, né? sim, sim. Ela era muito rígida no começo, assim, a minha mãe, ela era muito... Ela tinha uma palavra maravilhosa, as palavras da minha mãe, o vocabulário dela era maravilhoso. Enferruscada. A minha mãe tinha enferruscada, que ela era assim, meio mal-humorada. E o meu pai era muito bem-humorado. Meu pai, nossa senhora, estava sempre rindo. Então, por isso que deu certo, né? Sim, Papai, a mamãe era de um mau humor terrível. E papai, super bem-humorado. Então, acabou dando certo porque balanceou. Porque se ela fosse amarga por resto da vida, ia ser uma tristeza, né? sim, Mas depois, com o tempo, quando o papai faleceu, ela ficou mais maleável comigo, a convivência comigo, sendo muito palhaça. Ela daí também já começou a ficar mais palhaça, ela mudou um pouco o jeitão dela fechado de ser e ficou mais simpática, mais sociável. sim. Então, Com quantos anos você tinha quando ela foi mudando? Você tem essa... Quando seu pai faleceu, você tinha quantos anos? eu tinha 10, eu tinha 10 anos, a mamãe tinha 41, Nossa, super cedo, né? papai tinha 42, eles tinham 19 anos de casamento. Super cedo. É, E quando você foi ganhando um pouco mais de cancha, independência, digamos assim, ela foi ficando um pouco mais leve. Seria foi, isso? foi. É, Foi muito mais leve, foi. Aí a gente já tinha. Às vezes ela. Quando a gente discutia, a gente conversava muito, discutia no sentido de discutir um assunto, né? sim. Às vezes ela fala assim: você é muito teimosa. Você é teimosa. Oh, tem um primo meu aqui que tá, né, Regis? Pois é. Eu já mandei tchauzinho para Porangaba. E aí a gente discutiu, ela falou assim, você é muito teimosa, você se uma coisa é pedra. Eu falei assim, sou igual a você, mamãe. É, Ela não é não, eu falei, você é teimosa, eu sou teimosa igual, eu sou igual a você. Então assim, a gente batia muito de frente que ela não admitia, sim, mas hoje em dia eu vejo, eu sou muito parecida com ela, muito. sim. Mas tenho um pouco do papai, sou um pouco mais maleável. Então, a gente conversava muito sobre vários assuntos, sobre todos os assuntos, na realidade. Então, ela foi ficando, realmente, a gente foi ficando. Ela sempre dizia assim: eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela falava assim: a única amiga que você pode contar sou eu. É aquela coisa para a gente não confundir a mãe com uma amiguinha. Sim, Mas, ao mesmo tempo, ela é a nossa melhor amiga, não tem jeito, é mesmo, né? sim, Não tem como. sim, E eu fico vendo assim, só fazendo um parênteses, eu estudei muito pouco de psicologia no colégio, sim, mas eu gostava, se eu não fosse atriz, eu estudaria psicologia. Mas psicologia é uma coisa bacana para poder construir personagens. sim. E eu acho que eu gosto dessa coisa da psicologia, né? Eu gosto de de esmiuçar ali o ser humano. Eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que essa psicologia de você estudar o ser humano, até, né, para ser ator e tudo isso. Então, com a minha mãe, a gente era muito assim, era muito nessa coisa de conversar sobre as coisas todas, né? Sobre o que está acontecendo. Isso é bacana. Eu acho que é prioridade na vida, né? De preparar o ser humano, é o que você falou, precisa de muito. Assim, o assunto que eu ia falar, que tinha me fugido. Eu vejo como os adultos têm problemas quando não tem um bom relacionamento com pai e mãe. Impressionante, né? Perfeito. Qualquer, qualquer coisa ali, meu Deus, como é problemático um adulto que não tem um bom relacionamento com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, seja no sentido de profissão, seja no sentido de em tudo, sexualidade, né? em tudo. E sem contar que muitas vezes o adulto procura no seu parceiro, no seu cônjuge, no seu relacionamento, muitas vezes o carinho que não teve ali atrás, né?
Concordo. Então acaba procurando no parceiro o pai, a mãe. Exato, E isso exato. fica muito complicado, porque o parceiro não tem que ser pai nem mãe. Né? Não, não mesmo. Então, eu queria. Exatamente, eu acho que você entendeu exatamente o espírito daquilo que eu peguei naquela entrevista tua lá no Papagaio Falante, que foi esse relacionamento e o que isso influenciou na tua vida. A Sim, forma como isso influenciou positivamente. Que apesar das Deus. dificuldades que você passou, eu acho que quem te conhece e te admira aqui já sabe, né? De que você passou, depois não foi mais escalada para novela, Sim, a coisa de vender coco, as coisas que você, as pessoas que te admiram já sabem, mas essa raça, com que eu nunca vi você reclamar disso, né? É não. interessante isso, porque essa força vem dos pais, é da tua Sim, caverna que é a sua mãe, né? exato, Ela foi exato. a tua caverna, o seu amparo naquele momento e te Foi. deixou essa lição, né? Eu confesso para você assim que eu não vou dizer para você que eu gostava do ofício que eu estava fazendo de vender água de coco, eu não Claro que não. gostava. E Claro, muitas vezes eu reclamava na minha casa, reclamava sim. E sim. ela, e ela sempre me dizia, ela também não estava feliz, mas ela dizia assim, minha filha, a gente tem que fazer com amor aquilo que está colocando comida no nosso prato. Exato. Então, isso ela dizia para mim para não ficar reclamando. Que talvez ela não tinha muito essa coisa do positivo, mas talvez na cabeça dela, se você reclamar, vai ser pior. Ela não falava com essas palavras que não tinha essa coisa que a gente tem, mas ela sempre foi muito positiva. Ela nunca foi. Ela dizia assim: eu sempre penso para cima, eu nunca penso, eu sempre penso para cima, né? Ela sempre dizia, ela não se lamentava. Eu nunca vi minha mãe lamentar, nunca vi, apesar de todas as coisas. Então, talvez quando eu estava nessa coisa de, meu Deus, né? Por que eu tô aqui vendendo água de coco, infeliz? Ela dizia para eu, quase que assim, viva um dia de cada vez. Por enquanto é isso que você tem, então agradeça, Sim. né? Tinha dias que eu tava num mau humor, sabe? Tipo, ai, que saco ter que ir lá, não sei o quê. E ela dizia, é isso que tá colocando comida no nosso prato, então vamos agradecer. Aí às vezes, mas será que eu não vou voltar? Vai, vai, calma. Então, assim, ela nervosa também, mas ela procurava me acalmar. Talvez no íntimo dela, ela também talvez ficasse, meu Deus, tadinha, né? Poxa, ela tá fazendo o que ela não quer, e aí? Talvez, isso ela não, né? Talvez na hora que ela fosse deitar, ela falava com Deus e dizia, poxa, faz a minha filha voltar. Claro, Mas ela nunca falava isso, né? Nunca, claro. ela nunca me deixava. E nunca deixava que eu me colocasse para baixo nesse sentido. Só que ela fazia, viveu agora. É isso que a Sim, gente tem agora, então vamos agradecer e fazer o melhor. Se é isso que a gente tem, perfeito. vamos fazer o melhor. Então, né? Perfeito. Não se conformar, porque ela nunca foi conformada, nunca, ela sempre falava assim, eu sempre quis além daquilo, então, né? Mas ela procurava fazer isso, né? Que você não é aceitação, mas é não reclamar e bola para frente que vem coisa melhor por aí. E é isso. Né? Com a sabedoria materna, né? Porque as mães são sábias, né? São sábias. Sempre. Bom, E isso é claro que você gostaria de voltar como você voltou, não é? sim. Depois de um tempo você acabou voltando. Eu me lembro de você trabalhando numa novela do Manuel Carlos com a Sônia Braga, né? Páginas da vida. Páginas da Páginas vida. da Vida, eu não lembrava o nome, eu assistia essa novela, eu era noveleiro pra caramba, até 2006. 2013, por aí. Eu 2006. sei, 2006. é, 2006. foi. E você voltou assim, você fez um papel, você era governanta da Sônia Braga, né? Isso, isso. E, Agora, e, governando. Ele, e era uma presença forte, né? Era uma governanta de presença forte, eu me lembro disso. porque aí eu nunca cheguei a conversar com o Maneco e nem com o Jaime sobre isso, mas eu acredito, pelas circunstâncias que eu fui escalada, eu acredito que ela seria uma pessoa, só uma personagem a mais, talvez ela seria uma empregada. Sim, Mas como o Jaime contou que estava mudando de canal e viu uma entrevista minha que estava sendo reprisada, era uma reprise sim, na Super Pop, a novela
acabou o capítulo, ele mudou de canal. Sim. Ele mudou de canal e deu de cara comigo na Rede TV. Que eu estava representando essa... E aí ele parou para me escutar. Quando ele parou para me escutar, ele disse que pegou o telefone e falou para o Maneco, Maneco, vamos chamar a Najara. Que o Maneco ainda comentou comigo, disse assim, o Jaime aqui é teu anjo da guarda, não sei o que. Eu falei, porque... Aí, naturalmente, como ia ser eu, então ela não foi só uma empregada. Aí ele falou assim, legal, se a Najara, a gente pode, né, fazer uma coisa, em vez de ser uma empregada, ela pode ser uma espécie de governanta ali com a Sônia Braga, e aí sim eu posso ter cenas delas dentro de casa, bacana. E eu tinha cenas maravilhosas, que eu era confidente dela, né? Era muito legal. Sim. E é claro, e você vê é o nome do teu livro, né? A Reinvenção, não é isso? A reinvenção, os altos e baixos da minha vida. Sim, A gente sim. tem que se reinventar, mas não é fácil se reinventar, não é fácil, é difícil, é complicado, Sim. né? É sair da zona de conforto, é muito complicado. Até hoje eu continuo tentando me reinventar, me familiarizando mais com essa caixinha que a gente fica aqui. Não sou totalmente, né? Não sou totalmente Instagrammer, não sou influencer, odeio essa palavra por sinal. Sim. E eu tenho um canal no YouTube que tá meio paradinho, mas fiz algumas coisas, entendeu? Então, assim, poderia estar ganhando mais dinheiro, mas não, né? Tô ali meio parada. E admiro quem descobriu essas coisas. Então, assim, tá vendo? A gente tem que se reinventar. Sim. É isso. Sim. Sem dúvida. Existe um ditado que diz, né? Cobra que não anda não engole sapo, né? Exato. Então, se a gente não engole, né? Então, Exato. é isso, né? A gente pode fazer com os problemas. Na verdade, o problema não dita o que vai ser a nossa vida. O que dita o que vai ser a nossa vida é a nossa postura diante do problema. Exatamente. Né? É como eu encaro. E a sua mãe, sabiamente, ela te mostrou esse caminho, né? Quando ela falava, não, calma, as coisas vão se encaixar, né? A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem nesse momento. Então, é claro que a gente quer voltar para o lugar que a gente gosta, né? Para aquilo que a gente gosta de fazer. Mas tudo depende de como você encara o problema, é a nossa postura que faz com que a gente consiga e seja feliz e faz com que o universo nos devolva o nosso investimento emocional. Né? E foi sensacional. E você foi um exemplo disso. Né? E continua sendo hoje. Porque hoje, por exemplo, você, além de escritora, você está dublando, né? Você começou quando com dublagem? 2006. 2006, já tem 18 anos já. Já 18 anos. 18 anos. Até alguém que estava me perguntando como é que foi trabalhar com a Márcia Morelli. A Márcia Morelli não me dirigiu em Tereza, mas ela me dirigiu em outras novelas. A Márcia Morelli é uma dubladora maravilhosa, um beijo para ela. Ela andou me dirigindo em outras novelas do SBT. E hoje eu estava até vendo aqui umas coisas minhas que eu estava precisando dar umas olhadinhas, porque nem tudo que a gente dubla, a gente vê e tal. Então, assim, eu não era assinante de um canal, aí agora eu sou, falei, deixa eu ver. Aí achei um trabalho meu muito legal, que eu vou postar depois, no Law and Order. Sim. Order, aqui tem vários, não é da vítima, não, é do outro. O crime organizado. Aí eu estava achando, achei uma chinesa que eu dublei, e falei, olha, eu gosto de escutar, eu gosto de ver para ver onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde está bom e onde eu posso melhorar. Então, assim, eu dublo, como eu falei, eu dublo desde 2006. Às vezes as pessoas perguntam, mas quem você dubla? Ainda não dublei ninguém famosão, assim, tipo, né? Eu sou a boneca, eu sou a voz, ela é minha boneca, eu sou a voz da fulana. Não, mas tenho dublado atrizes muito interessantes que fazem participações e isso já vai me capacitando, porque eu gosto muito de dublar, eu gosto demais de dublar. Sim. Que é uma arte que eu não tenho domínio e que cada vez mais eu estou aprendendo eu amo, porque eu acho muito mais difícil você fazer só com a voz o que eu sei fazer com o pé nas costas, com o corpo todo e o resto, mas só a voz, aí eu realmente bato palma para os meus colegas e aprendo todo dia. Sim. Sensacional.
Que maravilha. E o livro veio a partir de quando? Quando você teve essa ideia? O que te inspirou a escrever? O livro já, assim, as pessoas sempre falavam, porque tua história, você tem que escrever um livro, é nada, tá. Ah, é legal, é. Mas nunca, né, a Glorinha Pires, por exemplo, minha grande amiga, Sim, né, ela sempre falava, tua história, você tem que sentar e escrever. Mas eu, assim, eu não sei escrever. Engraçado, eu não sei escrever, sentar para escrever. Eu já tentei alguma vez, mas não deu muito certo. E sim, aí eu tinha visto uma editora, né, que tinha lançado o livro do Beissola, e aí eu fui no direct dessa editora, que é a Rubi Editorial, fui lá, e falei assim, poxa, será que vocês não se interessam por publicar meu livro? E aí a Jéssica, né, a dona da editora, entrou em contato comigo, e ela falou assim, podemos conversar. Eu falei, caramba. Aí marcamos um encontro, aí ela e o marido dela vieram aqui na minha casa, batemos um papo, e assim foi, assim, falei, caramba! Então foi muito legal, porque aí veio uma pessoa especializada, fez uma entrevista comigo, aliás, foram 3 entrevistas. A partir sim. daquele material, eles montaram o livro e me mandaram. Aí, a partir dali, óbvio que o livro ficou muito didático, ficou só com as minhas entrevistas. Entendo. Em entrevista, você não conta certas coisas, como de repente estou contando algumas aqui para você, eu estou dando uma entrevista, mas me lembrei. Por exemplo, esse caso que eu te contei da, 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 da Abril em Portugal, da portuguesa, eu Sim, provavelmente sei. não falei lá. Eu não contei para ela, porque assim, me conta, como é que foi, não sei o quê. Então, esses Sim, casos. Aí o que foi legal foi que eu peguei o livro, ela falou assim, agora você pode fazer o que você quiser, né, com a prova, e eu sim. tinha, né, no Word eu podia, tudo que eu riscasse, tudo que eu acrescentasse ficava em vermelho. Aí eu fui ler, falei assim, bom, agora vamos ver. E aí fui riscando parágrafo, fui vendo, às vezes, alguns nomes errados, que na hora que foi transcrever, deu nome errado, datas erradas, né? Aí eu fui. E aí eu, sim, fui fazendo o meu livro. Porque, me lembro de uma história maravilhosa. Peraí, onde é que eu posso botar? Já sei. Aqui. Aí eu ia encaixar, deixa eu ver onde é que tá. Peraí, aqui dá para encaixar. E aí teve uma vez que. Então, assim, então o livro ficou com a minha cara, porque aí tudo que está enxertado ali, eu, né, teve a espinha dorsal, que foi maravilhoso, que aí sim eu consegui escrever o livro a partir Sim. dessa espinha dorsal, porque eu não saberia por onde começar. E aí foi bacana porque os capítulos vieram montados, aí você já mudar uma coisa ou outra, mudar um. Esse nome desse capítulo eu não gostei, ou esse capítulo pode ser sobre tal coisa. Então, ficou maravilhoso. Aí foi fácil, foi muito fácil, porque eu fui me lembrando, a memória foi vindo, foi vindo, foi vindo. Sim. Para mim foi uma catarse, Ficou a muito, sua cara. Aí muito o legal. livro Que eu fui me ficou a lembrando. sua cara. Não posso esquecer. Aquela história. Não, essa história é maravilhosa. Peraí, eu tenho que botar. Onde é que eu vou botar? Já sei. Vou botar. Eu vou contar essa eu vou contar. E assim foi. Então ficou o livro realmente com a minha cara. Que bacana, que show. E ele está à venda como? Pela, para a Amazon, está nas livrarias, onde o pessoal pode encontrar? A minha editora falou que, se eu não me engano, na Amazon parece que já está. Sim, Mercado Livre tem. Se pedir no site da Rubi, chama-se Rubi Editorial. Segue eles aí, @Rubi. Eu vou até botar aqui o arroba dela, sim, arroba Rubi. Esse sabe que eu nem sei se é aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é o sim, arroba deles. No site da Rubi, o frete é grátis, inclusive, tá? Custa R$ perfeito. 59,99 e para o Brasil inteiro o frete é grátis. Olha que legal. Então, se você entrar ali na. Então, alguém também me pergunta: tem e-book para comprar aqui na Espanha? O e-book, a gente parece que ainda vai lançar o e-book. Eu não sei ainda. Pergunta, por favor. Como é que é seu nome? Luciana. Luciana, pergunta, por favor, na editora ali, onde eu te dei, porque ela me falou qualquer coisa da Amazon. Se eu não me engano, na Amazon já está. Então, a Amazon, ela é, né, ela é mundial, né? Ela vai para outros lugares, ela tem lá os. Né? Então, na Amazon parece que já tem. Mercado Livre tem, Americanas, e na Rubi Editorial. E, porque, assim, não estava. Você pode achar na livraria tal. Aqui no Rio, ela só estava numa livraria, que era na Brooks, que eu Sim. acho que ela vai voltar para lá também. Que nesse momento não estava sem, até já tinha acabado o estoque. Aí tem uma nova edição, já está saindo. Mas, assim, para Mercado Livre, essas coisas tem.
A Luciana está aqui em casa, tá? Ela é minha esposa. Ah, que legal! Então, é bom a gente saber realmente como faz para conseguir aqui na Espanha, né? Moro na Espanha, eu esqueci disso. Eu estou na Espanha. Você não está Esqueci vendo a roupa? Não está condizendo com o tempo que estava no Brasil. esqueci desse detalhe que você me comentou, que você era que você estava na Espanha, olha isso. Você está onde, Sim. Madrid? Em Málaga. Málaga, nossa, A que gente está lindo. para Andalucia, aqui para o sul. É isso mesmo. Quanto tempo fica de Madrid? Até Madrid? De carro, 6 horas. É longe. É como São Paulo-Rio. É É como São mesmo. Paulo-Rio. Que Sim. interessante. Uau, que bacana. Ó, Como um São beijo para sua Paulo-Rio. esposa, tá? Beijo, Será Luciana. dada. Ela está recebendo aí ao vivo. Que legal. E me fala uma coisa, e palestras? Como você como foi essa descoberta da tua como palestrante e o que Pois você é. está sentindo? Eu, Como você passa a tua experiência em palestra? Deve ser muito, pois muito é. gostoso, né? Eu estou recomeçando, estou muito feliz, porque eu acho que é bacana, né, poder mostrar para as pessoas, porque assim, o fato da gente ser famoso é mais complicado do que aquele cara que é, né, que é um advogado, que é um gerente de banco, que é um cara que tem Psicanalista. é um psicanalista. Vocês têm um mundinho muito menor do que o nosso, né? E já é complicado. Ai, o que que meu vizinho vai pensar? O que que meus clientes vão pensar? Né? Você perde o emprego, vai vender bolo de porta em porta, né? Mas é uma meia dúzia. Então eu acho interessante. Eu comecei a dar palestras, eu dei algumas, parei e agora vou voltar de novo porque eu acho, né? Acho muito bacana poder. Primeiro que eu ter a oportunidade de estar no Brasil, até, né, até no exterior também, mas de estar no Brasil, conhecendo mais o Brasil e estando ali, tete a tete. Eu fiz uma palestra em Teresina, em 2008, foi muito bacana, para mulheres empreendedoras. O Show. Sebrae, o Sebrae de lá me convidou, então pagou o meu cachê e elas me tiveram de graça ali, né? Foi muito bacana. E foi muito para mim foi muito enriquecedor ter contato com aquelas mulheres empreendedoras e elas também, porque assim, elas estavam ali, algumas vendendo perfume, outras vendendo roupas, outras vendendo docinhos, e vendo assim, poxa, se ela é atriz, e nessa época eu estava vendendo guarda-corpo. Então, assim, poxa, se a atriz está lá na rua. Então, eu contei os meus percalços, como é que foi, digamos assim, praticamente você descer do salto. Sim. Eu li algumas coisas na internet que eu ficava meio brava, porque assim, as pessoas têm esse pré-julgamento. Ah, essa atriz ela era muito antipática, eu li que ela era muito antipática e que ela aprontava todas, por isso que tá aí na rua vendendo água de coco. Aquilo me magoava muito, sabe? Hoje em dia eu aprendi, eu disse assim, dane-se, pensa o que você quiser, problema seu, eu sei qual é a verdade. Mas, como eu não estava muito acostumada, por exemplo, saiu uma reportagem minha, e aí você tinha, não tô nem falando de Instagram nem nada não, tô falando que assim, era uma reportagem que saía e você tinha aqueles comentários. Meu Deus do céu, naqueles comentários. Pra que eu ia ler aquilo? Eu ia ler, eu ficava uma arara, eu ficava muito brava. Essa daí, pelo jeito, deve ter aprontado todas. Eu soube. Aí a pessoa, eu soube que era muito estrela. Cara, eu li aquilo e disse assim, vem cá. É quase aquela moça, vem cá, eu te conheço. De criatura para você estar. E aí, assim, a pessoa afirma. Então, uma outra pessoa, aí vai uma pessoa lá, não sei aonde que vai ler, e ela lá, ó, tá vendo? Bem feito. É por isso que ela tá vendendo água de coco, não vai, viu? Não presta, diz que destratava a camareira e tudo. Terrível, terrível. Meu Deus do céu, mas como é fácil? É um rastilho de pólvora, né? É Exatamente. muito rastilho de pólvora. E aquilo me incomodava muito. Sim. E aí, né, hoje em dia eu falei assim, gente, né? Hoje em dia quem me conhece sabe, porque parecia, né, que era a história de que eu tava ali porque eu aprontei alguma. Eu falei, Sim. que bom que se eu tivesse aprontado, pelo menos eu sabia porque eu tava ali. Então, Exato. eu comecei a fazer isso, né, das palestras, mostrar para as pessoas assim, olha como é complicado. Sim. Como é complicado você sendo famoso e tendo que. Eu falo da minha vergonha. Ai, mas vergonha por quê? Vergonha é roubar e não poder carregar, exatamente. Então você vai. Vergonha porque assim, fracassei. Sim. A realidade acho que é essa, né? Fracassei, eu sou um fracasso.
É isso. Então, é a vergonha de que eu, né, famosa, eu era famosa, não, opa, eu não era famosa, eu continuo sendo famosa, mas aí eu não tenho mais trabalho, mas a fama continua, olha que loucura. E agora? O que você faz com a fama? Nada, porque, né, a fama não trouxe o dinheiro, como é que faz? Então, eu coloquei isso, comecei a colocar isso nas palestras, eu fiz agora uma desses dias no pessoal do turismo, e eles falaram assim, poxa, muito boa a tua palestra, muito interessante, porque a gente realmente, às vezes, a gente se coloca por baixo, né? Eu falei, pois é, olha aí, é interessante porque é o que eu falei, vocês têm um mundinho pequeno, o meu mundinho é grande, é maior. Aliás, meu mundinho, né? Todo mundo sabe da minha vida, ou acha que sabe. Acha que todo mundo, né? Todo mundo me julga, todo mundo tem uma visão preconcebida de mim, né? Afirmando coisas que eu não sou, mas que acaba assim, né? Vai um rastilho de pobre. Então, eu estou gostando muito disso, dessa experiência de voltar a fazer palestras, para realmente, né, para poder sacudir as pessoas, né, desses desafios, da motivação para a pessoa continuar como minha mãe me dava, e essa superação dos desafios do dia a dia, que não é fácil, seja ele em qualquer trabalho, no meu, na água de coco, no advogado, no psicanalista, no psicólogo, no psiquiatra, né, todos, no professor, né, que é o maior de todos, né, o professor é o que mais, né, que nos forma, é maravilhoso, né? Então, você vê, ganha pouco, coitado, tá lá, faz 2, 3 faculdades, se vira nos 30 para poder ter trabalho. Então, é Verdade. isso. A minha palestra tenta botar as pessoas para cima e dizer assim, não é porque você está por baixo agora, você vai deixar neguinho tratar você como cocô de gato, né? Que joga areia em cima. Sim, Você não deixa cocô do gato, não deixa ninguém jogar areia em cima de você, não. Não deixa, não pode deixar. Não é porque você está por baixo, você vai, não, peraí. Então, muitas das vezes as pessoas achavam que, porque ela está por baixo, assim, não, por baixo não. Estou passando uma chuva, como disse uma vez uma cliente minha, ela disse, você está passando uma chuva. Eu dizia, a chuva demorou um pouquinho para passar, se transformou numa tempestade, raios, trovões, algumas vezes nas tsunamis, veio, inundou, voltou, aí a gente vai e tenta sair, é isso. Enquanto a vida é a esperança, a gente vai no grupo e vai saindo. Isso. Olha, quem quiser saber mais sobre as palestras da Narjara, entra lá no Instagram, né, Narjara Tureta. Pode falar comigo, com certeza. Pode falar com a Narjara ali no DM, né? Que ela responde, é uma pessoa hiper gentil. E Narjara, eu queria assim, te dar um tempo, porque a gente já está chegando no fim, porque o Instagram voltou a dar só 1 hora para as lives agora, né? Verdade. Então eu queria te deixar um tempo para, com calma, você se despedir. Quero te agradecer pelo seu tempo, por ter dedicado esse tempo para nós e trazer esses exemplos, que é exatamente o que eu queria, né? Trazer esse exemplo de como você transformou, muitas vezes, a tua dificuldade para poder ajudar outras pessoas através do livro, das palestras, e continua fazendo o teu trabalho de artista, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, tá? E agora eu deixo... você pelo convite, pelo carinho, muito obrigada, obrigada mesmo. Nossa, obrigada mesmo. Sou seu fã, super. Que bom, obrigada. Ó, quando eu for à Espanha, eu vou bater aí, tá? Pode vir, eu te mando o endereço no DM, fica tranquila. Tem café brasileiro aqui, tá? Tem café brasileiro. Paeja, só não me faz paeja porque eu não como frutos do mar, tá? Minha mulher faz uma paeja, a Luciana faz uma paeja espetacular. Mas fala pra ela que eu não quero paeja, porque eu não como peixe. Então a gente faz o feijão com arroz. Pronto, melhorou. Qualquer outra coisa espanhola, menos a paeja, porque não vai rolar. Tá. Pode ficar tranquila que ela tem uma vasta variedade de receitas por aqui. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigado. Vou para Santiago de Compostela e vou bater aí. Vai ser muito bem-vinda. Vai ser muito bem-vinda. Olha, obrigada, meu amigo, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o nomezinho de alguns aqui. Leto, quem mais? Nossa, a pessoa é cega e o óculos... tá.
Leto, tá. Que o óculos é bifocal. Eu entendo como é. Terror, é um terror isso aqui. Um abraço aí, João Pessoa, obrigada. Ai, João Pessoa, Paraíso, eu preciso voltar aí, tá? Preciso voltar aí, seja com peça, com o que quer que seja, porque João Pessoa é maravilhoso. Ah, professores são tudo na vida, né, Antônia? Realmente, professores, né, são... assim, eu dou alguns cursos também, como atriz, Sim, e eu sou autodidata, né? Então, eu ensino o que eu aprendi ali no... Fazendo, diferentemente, né? Não dou a teoria, eu dou a prática. Mas sim, realmente, vejo assim, o quanto os professores são importantes. Quero sim. agradecer de coração quem não me segue, né? Adoraria que me seguisse. Eu falo com todo mundo, então, por favor, me sigam. Vai lá no pessoal que estava aqui, vai lá no meu Turetando, lá no YouTube. Eu prometo que eu vou melhorar aquilo. Mas para ver se eu chego a 10 mil. Tá 9 mil e alguns quebrados. Quem sabe quando eu Exatamente. chego a 10 mil, já 10 mil, já começa a melhorar alguma coisa, né? Já se Eu prometo inscreve que eu no canal lá, já se inscreve no canal. É Turetando que chama? vou turetando. 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 Maravilha. Umas coisinhas bem legais lá. Tem umas entrevistas que eu fiz com alguns colegas dubladores, tem bastidores de novela, tem muito bastidores de novela do lado do Paraíso, eu visitei ali os bastidores, tá? Sou bem palhaça. Tem coisas de Marrocos também, então assim. E muito Bacana. obrigada de coração, e quem quiser falar comigo no DM, estou às ordens. E é isso. Então, um abraço para todos, muito obrigada. Assim, comprem o livro, vão lá na Rubi Editorial, comprem o meu livro, que eu vou adorar, vou ficar muito feliz. Aí, quem sabe, um dia eu estou na sua cidade, você estende o livro e eu autografo para vocês, né? Maravilhoso. Muito obrigado pela tua simpatia, pelo teu Obrigada. tempo e pela Não, tua experiência de vida que você sempre compartilha com todos nós. Muito obrigado. obrigada a você, querida. Um beijo para tua esposa, um beijo grande, obrigada mesmo. Viu? Vamos nos falando aí, vamos manter contato. Vamos sim, vamos, com grande prazer. Um Obrigada. abração para você, Marjara. Obrigado. Querido, um beijo para todos os seus seguidores e que estiveram aí conosco, tá? Um beijo muito grande. Fiquem com Beijão. Deus. Beijão. Tchau. Tchau.